Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham, pela nossa reflexão semanal, nosso podcast semanal aqui pelas redes sociais, nossa querida Diocese de Limeira. Então, nesse último domingo do mês de junho, dia 30 de junho, nós vamos celebrar a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. É o dia do Papa, por causa de São Pedro, E fechamos o mês de junho, mês de Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo como santos que se destacam na piedade popular. O evangelho desse domingo é o capítulo 16 de São Mateus, versículos 3 a 19. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, como disse, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Pedro e Paulo são, antes de tudo, testemunhas. Nunca cansaram de anunciar, de viver em missão, a caminhada desde a terra de Jesus até Roma, onde levaram o seu testemunho até o fim, dando a vida como mártires. Pedro morreu crucificado, Paulo decapitado. Testemunhas é a palavra que resume a vida destes dois apóstolos do Senhor. Testemunhas de vida, testemunhas do perdão divino e, por fim, testemunhas de Jesus. Comecemos referindo sobre Pedro e Paulo, testemunhas de vida. Suas vidas não foram, lineares, límpidas, desde o início. Como todos nós, humanos, cometeram erros. Pedro chegou a negar conhecer Jesus durante a paixão. Chegou a negar conhecer Jesus. Paulo perseguiu com fúria a igreja nascente. Mas ambos mudaram de vida a partir de encontros marcantes com Jesus. No Evangelho de João, capítulo 21, Jesus pergunta a Pedro: Simão, tu me amas mais do que estes? Ele negou conhecer, agora Jesus pergunta: Simão, tu me amas mais do que este? Amar é muito mais que conhecer. E para Paulo ele pergunta, Atos 9,4, Saulo, Saulo, por que me persegues? A caminho de Damasco, Saulo ia perseguir a igreja nascente. Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja e perseguir o próprio Cristo. Jesus chamou cada um deles pelo nome e mudou a vida deles. E ainda confiou a sua igreja a esses dois pecadores arrependidos, transformados pela graça de Deus. Aí poderíamos nos perguntar, por que o Senhor não escolheu pessoas melhores, mais confiáveis? Por que escolheu Pedro quando tinha João, que era mais próximo de Jesus? Por que escolheu Paulo e não Barnabé? Podemos responder, porque o Senhor não escolhe pessoas perfeitas, mas sim pessoas sinceras, capazes de abrir o coração à graça divina. E nós bem sabemos que a graça de Deus age na fraqueza humana, como bem expressou São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que este poder extraordinário seja de Deus e não nosso. É a graça de Deus que age através de nós. Pedro e Paulo apresentaram-se transparentes diante de Jesus, sinceros. A etimologia do termo sinceridade significa sem cera, sem máscaras. Pedro disse a Jesus, está lá em Lucas 5,8, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. E falou com sinceridade. Paulo escreveu na 1 Coríntios 15,9,
sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo. E na vida, tanto Pedro como Paulo mantiveram-se nessa humildade até o fim. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, porque se julgava indigno de morrer como Jesus. É interessante que existe em Roma uma lenda, né? Que Pedro, durante a perseguição de Nero, tentou fugir e perto das catacumbas de São Sebastião tem uma igreja, a igreja de Covades, né? Onde supostamente Pedro, quando estava tentando fugir, Jesus passou ao lado dele, ele se assustou, viu Jesus e perguntou: Covades, né? Onde vai, Senhor? E Jesus teria respondido: vou para Roma, para novamente ser crucificado. Ele entendeu que era preciso ele permanecer e dar testemunho. Então é uma lenda muito bonita. Paulo, fiel ao seu nome, que significa pequeno, procurou em tudo apenas servir ao Senhor. Compreenderam que a santidade está na humildade. Como cantou a Virgem Maria no Magnificat, a graça de Deus exalta os humildes. O poderoso fez em mim maravilhas. Fez maravilhas tanto na vida de Pedro como de Paulo. Mas é a principal característica desses dois: sinceridade. Foram sinceros. Segundo o testemunho que eles deram, testemunhas do perdão. Nas suas quedas, a força da misericórdia divina os regenerou. No perdão de Deus encontraram paz e alegria, é o que a gente encontra depois que nos confessamos, recebemos o perdão, né, através do sacerdote. A gente encontra paz e alegria. Com os erros que cometeram, poderiam viver com sentimentos de culpa. Que a gente poderia pensar, quantas vezes Pedro teria pensado na sua negação? Poxa, eu neguei o Senhor. Paulo, que perseguiu tantas pessoas inocentes, como o primeiro mártir cristão, Estevão, ele estava lá, Atos capítulo 7. Paulo estava lá quando Estevão foi apedrejado. Erraram, mas encontraram no perdão divino o bálsamo que curou os seus pecados. Encontraram no perdão divino o bálsamo que curou as feridas provocadas por seus pecados. Nesse sentido, os dois são testemunhas do perdão divino. E por fim, Pedro e Paulo, testemunhas de Jesus. Para Pedro e Paulo, Jesus não foi um ilustre e importante personagem, mas foi o Filho de Deus, que encheu de sentido suas vidas. Jesus está vivo e é o sentido de suas vidas, tanto que no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, a resposta que Pedro dá a Jesus quando ele fala que vai ser o pão da vida e muitos o abandonam e Jesus pergunta para os apóstolos: quer ir embora também? Pode ir. E a resposta de Pedro: ir embora? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu, mais ninguém. João 6,68. Sentenciou sabiamente Pedro, né? Só tu tens palavras de vida eterna. Por sua vez, Paulo, nas suas cartas, repete o nome Cristo quase 400 vezes. Para o apóstolo, o maior missionário da Igreja Católica, o apóstolo das nações, Cristo não é apenas modelo, mas a própria vida. Tanto que ele fala na carta aos Filipenses: para mim, de fato, o viver é Cristo. Jesus é o presente e o futuro para Paulo. Pois bem, o testemunho de Pedro e Paulo ensina-nos que Jesus procura testemunhas que lhe digam dia após dia: Senhor, Tu és a minha vida, o sentido da minha existência. Tendo encontrado Jesus e experimentado seu perdão, não mais se pouparam, mas se entregaram totalmente à causa do Evangelho. Peçamos a graça de não ser cristãos tíbios, de não nos contentarmos com o mínimo, mas de apontar para o máximo, como Pedro e Paulo. Enfim, sermos também nós testemunhas de Jesus. É disso que a igreja precisa. E a todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje faço uma prece na intenção do nosso Papa. Hoje, para nós, Pedro é o Papa Francisco. Rezemos por ele.